Glória a Deus. Amém, abençoados. Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Vocês também aqui na gravação, seja muito bem-vindo. Vamos ouvir uma palavra nesta manhã, neste dia. Eu não sei quando você vai assistir essa gravação. Mas enfim, estamos falando aqui da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, tá bom? Se você mora aqui em Salvador, que é próximo aqui a Lauro de Freitas, nosso ministério, o lugar onde a igreja se reúne, fica aqui na Itinga, na rua direta do Fazendão, ao lado da DL Material de Construção. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não paga nada para isso, se inscreva, marque o sininho, tá bom? Opções todas para vocês serem notificados assim que postarmos as nossas mensagens. Está aí o tema, amado, neste dia, outdoor de Cristo. O que é um outdoor? Um outdoor, nós passamos aqui, né, por exemplo, na Paralela, nós vemos lá aqueles outdoor, aquelas placas lá anunciando algo. Agora, eu estava à noite meditando que o outdoor, ele passa uma informação, ele anuncia algo, e muitas vezes aquele anúncio não é verdadeiro, né? Eles colocam lá aquelas propagandas, fazem lá aqueles anúncios, mas quando você vai de fato em busca, né? Por exemplo, daquelas promoções, daqueles anúncios, às vezes você se decepciona, porque eu vi no outdoor, eu vi lá anunciando e eu queria de fato conquistar, alcançar isso, adquirir isso, e eu estou vendo que não é bem assim, me enganaram. Por que eu trouxe esse tema sobre nós sermos outdoor de Cristo? Porque, amados, não basta você dizer que conhece Cristo. Você precisa, com a sua vida, anunciar esse Cristo. Você precisa, de fato, ser esse outdoor para que as pessoas venham passar e venham ver o Cristo que há em você. Jesus, ele disse no seu ministério terreno, ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Vocês são esse outdoor do mundo. Não pode pegar esta luz e colocar debaixo de uma cama. Essa luz tem que ser colocada em um lugar alto, para que as pessoas, ao passarem, vejam a luz de Cristo que há em quem? Em você. Porque você está transmitindo Cristo. Paulo chega a dizer em uma outra linguagem que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus. Cheiro de morte para os de morte, mas cheiro de vida para os de vida. Amém? E para você ser esse outdoor de Cristo, você precisa, obviamente, imitar a Cristo. E olha o que o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores do pastor. Imitadores de Deus. Eu fui de uma denominação que o líder dizia assim: vocês, obreiros, precisam imitar a nós. Porque Paulo disse: sede meus imitadores. Mas Paulo conclui: como eu sou de... então primeiro é imitar quem? Cristo. E eles queriam persuadir o ministério. Vocês precisam imitar a liderança de vocês. Como é que é? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Vocês não são apenas filhos, vocês são filhos amados. Olha que bênção. Você não tem um padrasto, você tem um pai que cuida de você e te ama. Para com esse complexo de inferioridade, levanta a tua cabeça, você é um abençoado, você é uma princesa, um príncipe de Deus. A religião disse que você era o carrapato do cavalo de Jacó. A religião diz que você era a pulga do cachorro de Balaão.
que você era um pobre, miserável. Isso é que a religião dizia, cego e nu. Não! Você é um filho amado de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Parece que alguns não concordaram com isso, né? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, você é filho amado. É claro que muitas vezes esses filhos amados, eles passam por uma disciplina de papai, né, irmão? Se não passar, não é filho, é bastardo. Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante vai dizer isso. Qual pai que não corrige o filho que ama? Se vocês estão sem disciplina, do qual o mundo é feito, então não sois filhos, sois bastardos. Agora, se Deus ama, e Ele ama, Ele não vai querer ver seu filho no erro, Ele vai disciplinar, porque Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Coisa linda, né, irmão? Quem ama, cuida. Disciplina. Você não vai deixar seu filho se... Eu fico... Ela não está aqui hoje não, né? Eu fico... Quando eu vejo Safira lá. Refrigerante, papai. Refrigerante. Um docinho, papai. A gente às vezes cede, né, irmão? Mas a gente quer cuidar. A gente não quer destruir quem nós amamos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor. Olha para isso. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Você sabe o que é isso? Jesus ter se entregado a si mesmo. Isso chama-se voluntariedade. Ninguém tomou a sua vida. Ele disse, ninguém arrebata a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Isso é amor, amado. O amor do Pai que foi manifesto na pessoa de Cristo. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Nós aqui, amados, tem, claro, a graça de Deus sempre tem uma revelação, sempre tem uma vírgula a ser explicada, tem uma palavra a ser explicada, mas eu não quero me deter a isso. Nós aqui, obviamente, Paulo está falando de um povo que viveu contemporâneo às alianças. O Cristo ter se entregado por nós é porque aquela aliança, aquele pacto, exigia o derramamento de sangue. Nós, no século 21, já nascemos debaixo da graça, já nascemos aperfeiçoados, amados por Deus, perdoados, espíritos perfeitos. Claro, erros na carne como todos nós temos. Disciplina sempre vem na vida do Filho de Deus porque Ele nos ama. Mas no que tange a esse texto, a esse contexto aqui, Paulo se refere a nós que andava ou que viveram debaixo do primeiro pacto que exigia o derramamento de sangue. Mas isso aqui é outra mensagem, nós temos algumas explicações aí já no nosso canal. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A sua vida precisa ser agradável diante de Deus. Jesus, ele se sacrificou e o cheiro foi suave. Essa alusão ao cheiro é uma alusão ao Velho Testamento, que quando sacrificava os animais, o cheiro da gordura subia perante as narinas de Deus, né? Aquilo era agradável a Deus porque via que o seu povo estava ainda no temor de Deus, ainda estava sacrificando a Deus. Houve-se um tempo que o povo não sacrificava mais, o povo não estava mais cultuando a Deus e a ira de Deus, meu irmão, era severa sobre aquele povo. Mas quando o povo voltava a sacrificar, era uma resposta em dizer, nós precisamos do Senhor, nós dependemos da Tua graça. E o cheiro foi suave, o cheiro de Cristo foi suave diante de Deus, para que a igreja estivesse hoje aperfeiçoada. Amém? 5:3. Você é um outdoor de Cristo. E como outdoor de Cristo, como imitador de Cristo, mas... deixa eu logo falar, isso aqui é a graça, é o evangelho da graça de Deus. Porque tem alguns engraçadinhos que acham que a graça é uma porta larga.
Você não pode me julgar segundo a carne. Eu faço o que eu quiser da minha vida, afinal de contas, Jesus me predestinou. Quem está falando aí não é Elson, é Paulo, o mensageiro da graça de Deus. É por isso que essa palavra muitas vezes não está impactando os corações de muitos, porque eles estão recebendo na carne. Essa palavra não é para a carne, é para o Espírito, é o pacto do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Paulo disse, somos livres em Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Mas no versículo 13 ele diz, não useis, pois, da liberdade de Cristo para dar ocasião o quê? A carne. Por quê, irmão? Porque a carne nunca se converte, irmão. A herança de Adão está aqui, é caída, ela não se converte. O teu espírito está pronto, disse Jesus, mas a carne é fraca. Paulo, falando aos Gálatas 5,16 em diante, ele diz que é uma luta constante, a carne contra o espírito, eles se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Como é que você ouve a palavra da graça e diz assim, o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem? Tem muita coisa. Viver como um filho amado, mas debaixo da disciplina do pai. Mas a fornicação e toda a impureza, ou o quê? Irmão, até a avareza. Viu aí? Você acha que você é filho de Deus e está na graça? Até a avareza. Isso não deve ser nem nomeado entre vós. Isso não agrada a Deus. Os tais não herdam, não desfrutam do reino de Deus, que não é comida, não é um pedaço de pão na chamada Santa Ceia. Não é um copinho de vinho ou de suco, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Quem pratica essas coisas não tem participação no reino de Deus. É filho? É. Morreu, vai para o Pai? Vai, mas não herda o reino de Deus. O ladrão da cruz, ele disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje te digo, estarás comigo no reino? Não. Hoje te digo, estarás comigo no paraíso. A sua salvação ninguém tira. Era um ladrão, não foi batizado nas águas, não comeu a chamada ceia da religião, que era a Páscoa, não desceu para ir para o templo dar o dízimo, não recebeu a mão profética do homem de Deus. Todavia, entretanto, Jesus disse, tu estarás comigo no paraíso, porque um filho amado, mas estava debaixo de desobediência, roubando, se prostituindo, avarento, enganador, 171, era filho, mas estava debaixo da disciplina do pai, tanto é que morreu lá naquela cruz. Perdeu a salvação, irmão? Não, mas não herdou as bênçãos do reino, não teve paz, não praticou a justiça, e muito menos teve a alegria do Espírito Santo. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. E agora, irmão? Você religioso que caiu aí de paraquedas, que não foi de paraquedas, é propósito de Deus. Você que está acompanhando pela gravação, você acha que essa palavra é uma palavra onde você vai dar lugar à carne? Nós não usamos da liberdade que nós temos em Cristo para andar na licenciosidade da carne. Anda quem quer. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, eu sou livre, Jesus me libertou, sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Todavia, entretanto, existe um governo sobre a minha vida. Eu não estou debaixo de um governo de homem, eu não estou debaixo de um governo pastoral, eu não estou debaixo, como ele chama, de uma cobertura espiritual do homem. Você está debaixo da cobertura espiritual, sim, mas é de Cristo Jesus. E esse Cristo que te conduz, esse Espírito que ele já dizia, já profetizava no livro histórico de João, esse Espírito vai conduzir vocês em toda a... É verdade, não é na avareza, não é na fornicação,
não é na impureza. Ele vai conduzir em toda a verdade. Então, se você está sendo conduzido de outra forma, não é o Espírito. É a tua vontade, é a tua paixão, é as tuas próprias obras. 5, 7, 8. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres o quê? Trevas. Em outro tempo nós estávamos nas trevas. O que é que a religião ensina como treva? Eles dizem que treva é o inferno, onde tem lá uma criatura com tridente na mão, e é o Senhor das trevas, e quando você não aceitar Jesus, oh glória, quando você não der o dízimo, o diabo vai pegar e vai fazer, e vai te levar para as trevas. Não tem nada disso, irmão. A trevas é ignorância, falta do conhecimento. Jesus disse para o seu povo, Deus dizendo por boca de Oséias: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Estava em quê? Trevas, escuridão total. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e 9, ele diz que o ministério de Moisés era a lei de Moisés, que Deus deu para Moisés dar para o seu povo, Israel, não foi para você, não é para nós gentios. Porque é fácil ler Malaquias 3,10, trazer o dízimo à casa do Senhor. Mas não lê Malaquias 4,4, a lei que Deus deu a Moisés para o seu povo, ó Israel. Então a lei que Deus deu por meio de Moisés, está aqui, né, irmão? Então Deus deu por meio de Moisés para Israel. E o ministério da lei era um ministério de condenação e morte, porque a lei não justificava. A lei dava força ao pecado. Então é engano, é um engodo dizer que guardar sábado está cumprindo a lei. Dizer que subir monte está cumprindo a lei, porque se não come carne de porco, está cumprindo a lei. Ah é? E 603 ordenanças, vai fazer só 2, 3? E detalhe, nem vigora mais, a lei caducou, porque o fim da lei, para a justiça de todo aquele que é nele, tem alguém que crê aqui? Tem sim, vocês creem na obra de Jesus, nós cremos? Paulo disse para Pedro, primeiro apóstolo de Jesus de Nazaré, Pedro. Paulo olhou para a cara de Pedro, diante de todos. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Paulo disse para Pedro, é só ler o contexto: não aniquilo a graça de Deus, eu não anulo a graça de Deus. Porque se a justiça procede da lei, e ele estava falando para Pedro, segue-se então que Cristo morreu em vão ou debalde. Por quê? Porque Pedro estava querendo ressuscitar aquilo que já tinha sido abolido por Cristo. Paulo disse no versículo 18, se eu torno a edificar aquilo que por mim mesmo foi abolido, eu constituo a mim mesmo como um transgressor. Você não foi chamado para viver a lei, porque a lei foi para os judeus, e Jesus cumpriu a lei na cruz. E ele estabeleceu essa nova aliança, que no sangue nos foi revelado. E essa nova aliança nos ensina, a graça de Deus nos educa a deixar toda a impiedade. A graça de Deus nos educa a viver uma vida temente a Deus. O conhecimento, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O conhecimento que eu adquiri hoje, que o Espírito Santo me deu, não tirou o temor que eu tinha de Deus na religião. O problema é que muitos, quando chegam na graça, perdem o temor que tinha antes. Eu sou crente pentecostal, irmão. Eu vou lá de negócio de carnaval nada. Ali só tem capeta, só tem diabo. Eu vou lá no carnaval fazer o quê? Só se for para ganhar almas para Jesus. Oh glória, estou na graça. Jesus abriu os meus olhos. Não preciso dar dízimo. Eu não preciso ir buscar Deus de monte, porque eu já aprendi que o Espírito habita em mim. Vou descer de sola hoje.
Eu não preciso mais que o pastor coloque a mão na minha cabeça para me abençoar. Por quê? Porque ele não sabia no sistema religioso. Mas agora, na graça de Deus, ele conseguiu entender Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já leu, já disse, não, eu sou mais do que vencedor, então não preciso. Então o que é que tem? Isso chega lá no carnaval, como diz o nosso irmão Geraldo, né? Dá uma olhada lá para Morena. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Eu queria aquele porrete do ratinho hoje para ficar batendo aqui. Tem disciplina do Pai, irmão. E vocês não foram chamados para viver em disciplina. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Você é um imitador de Cristo. Você é um imitador de Cristo. Santos, irrepreensíveis, não ser toda hora chamado para disciplina. Imagine toda hora o pai pegando o filho. Rapaz, eu não já te avisei que não é... Eu não já te falei que não é para você mexer nisso? Eu não já te avisei? Toda hora o pai batendo, toda hora o pai batendo. Não quer, Deus não quer isso. Deus quer que você reine em vida. Deus quer que você desfrute da paz, da alegria, do Espírito Santo. Deus quer que você desfrute dos benefícios que Ele conquistou na cruz e nos outorgou como herdeiros da sua promessa. Imagine que Deus quer que o filho dele viva com aquela consciência, sabe, parecendo que está saindo fumaça pelos ouvidos. Pressão na mente, porque sabe o que é certo, mas sabe lá no subconsciente, que na verdade é no espírito. Lá no espírito tá batendo lá, olha, não é assim. Sabemos, irmão. Aí na religião, ela aquele temor de Deus, que eu estou aqui porque o pastor disse que eu tenho que ler a Bíblia o ano todo. Chega na graça, só lê a Bíblia quando o irmão mostra no telão. Em casa, quem viu? Deus está falando, hein, igreja? Quando era no sistema, subia a monte, passava a noite toda na vigília, dizendo que estava buscando poder. Chegou na graça, leu Efésios 3:20. O poder de Deus opera em nós. Já que o poder de Deus opera em mim, então para quê? Não estou mandando você voltar para o monte e ficar 3 horas da manhã lá em vigília, não. Eu estou falando para você valorizar isso que Deus te deu, irmão. Não é para você se sacrificar, subindo escada, passando hora de comer, fazendo jejum, porque agora... Não. Mas é para você, pelo menos, louvar a Deus com temor e ser esse outdoor de Jesus, onde as pessoas vejam a graça de Deus, o amor de Deus e a boa conduta que você tem em Cristo. Tem crente em graça que agora diz que pode xingar, irmão. Porque no sistema ele ficava com vontade de dar uns palavrão, aí na hora ele... sangue de Jesus tem poder. Mas na graça, e larga mesmo. Essa não é a graça de Cristo. É a graça sua aí que você... Portanto, não sejais seus companheiros. Salmo capítulo 1 já dizia isso. Não é para se assentar nas rodas dos escarnecedores, irmão. Não é para se deter no caminho dos pecadores. Oi, mas é proibido andar com a pessoa que anda errado? Não, não é proibido não. Eu ando com qualquer tipo de gente. Eu não me associo a eles, é diferente. Não é para você ser um religioso também, que você não pode falar com aquele que tem uma religião diferente, você não pode conversar com homossexual, você não pode conversar com um ateu. Não, meu irmão. Vá lá, este é o mundo, esta é a vida que Deus te deu.
Onde você estiver ou for, seja um outdoor de Cristo, seja um imitador de Cristo, ganhe a mente, a atenção dessas pessoas, pregue o Evangelho. Mas não é para você se moldar a eles, né, irmão? Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos moldeis, não tomais a forma deste mundo, mas sejais renovado. Tenha a mente renovada. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, andava na escuridão, na ignorância. Mas agora sois o quê? Luz no Senhor. Andai como filhos da luz, irmão. Existe luz de Deus na tua vida. Você reflete a graça e o amor de Deus. 5:11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Comunicar aqui é participar, não é para você participar com as obras infrutuosas das trevas. Não é para você se associar às obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas. É para você condenar. E agora? Posso ou não posso julgar? Não, você não pode me julgar. É para condenar. É para julgar esta causa. Eu estou falando de condenar para dizer que a pessoa que está fazendo isso vai para o inferno, perdeu a salvação. Não é isso. É para você não praticar. Não viver aquilo que eles estão vivendo, exatamente. 5:13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela... irmão. Por quê? Porque a luz tudo, nada fica oculto que não haja de ser revelado. O Evangelho da Graça de Deus é uma palavra que tira literalmente as máscaras da religiosidade. Na religião você fazia algumas coisas não com medo de Deus, não com temor de Deus, com temor do pastor. Era assim. Na graça de Deus, todas as coisas estão despidas, nuas diante dos seus olhos. Na religião nós praticávamos algo e nos escondia do homem. Na graça de Deus não tem como, irmão. Deus está vendo e contemplando todas as coisas. Por quê? Porque a luz tudo manifesta, não fica oculto. Não é isso que o sistema usa fora de um contexto sem entendimento? Quando a luz chega, as trevas são... E quem é a luz? É Jesus, que está em você. E você é imitador de Deus, e quando essa luz chega, esse conhecimento chega, as trevas são dissipadas, irmão. Você tem uma palavra que é a luz. Atos 20:20. Dizendo Paulo: como nada do que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Paulo estava dizendo aí para esse povo: olha, o tempo da minha partida está chegando, eu vou deixar vocês aqui. Vocês tomem cuidado, porque nada do que útil seja eu deixei de anunciar a vocês. Eu anunciei tudo para vocês. Tudo que eu tenho, que eu recebi do Senhor, eu entreguei para vocês, publicamente e também nas casas de vocês. Eu estava ensinando, olha, irmão, a importância do ensinamento. Paulo não estava apenas pregando, falando. Paulo estava ensinando. Paulo era um mestre. Paulo estava ensinando para a igreja. Quantos filhos de Deus, 20, 30 anos dentro de denominações, não conhecem absolutamente nada das Escrituras, porque não há quem ensine. Ele passa a vida toda acreditando que se ele não comer um pedaço de pão, todo 30 dias na igreja, tem lugar que é anualmente, ele não tem comunhão com Deus. Mas não ensinaram para ele que aquilo ali era uma simbologia que Cristo estava fazendo, apontando para o seu sacrifício no Calvário.
Eles não conseguem ensinar para a igreja que Jesus disse: eu sou o pão, não é um pedaço de pão da padaria, eu sou o pão, quem se alimentar de mim, jamais terá fome. Jesus estava dizendo que a comunhão no corpo não é partir literalmente um pedaço de pão. A comunhão é aqui o corpo de Cristo que se reúne em torno do cabeça para ser alimentado por este pão que produz vida em nós. E quem come deste pão, ou seja, quem crê, comer é crer, quem come deste pão jamais morrerá. Vida eterna tem você. Então Paulo disse: nada do que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É por isso que ele fala na segunda carta a Timóteo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. O que era útil, ele anunciou. Ele não deixou, ele não negligenciou o seu ministério. Você não pode negligenciar esta palavra. Você precisa viver e transmitir essa palavra para que outros sejam, de fato, imitadores de Cristo como filho amado. Você é esse outdoor de Cristo. Onde você vai? Que tipo de anúncio você está levando? Que tipo de mensagem você está passando? Quando olham para esse outdoor, será que vê Cristo nele? Ou vê as tuas paixões? Será que vê mais você ou mais Jesus? O outdoor tem que manifestar Cristo. Tem que anunciar Cristo. Paulo disse: já estou crucificado, vivo não mais eu. Cristo vive em mim. João Batista disse que diminua eu para que ele cresça. Esse outdoor, que é a sua vida, precisa manifestar Cristo. 2 Tessalonicenses 3:6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo macumbeiro, de todo espírita. É para se apartar daquele que é de outra religião. De todo irmão. Paulo falando na igreja aos Coríntios, na carta aos Coríntios, ele disse assim: eu não quero necessariamente que vocês deixem de andar com os ladrões, com os adúlteros, com os prostitutos, porque se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo, porque no mundo há isso. Mas eu quero que vocês se apartem daqueles que, se dizendo irmãos, são avarentos, maldizentes, murmuradores, se dizendo irmão, glória. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E a tradição aqui era o costume, era o evangelho, era imitar a Cristo. Todo aquele irmão que andar desordenadamente, não segundo a tradição, não segundo a sã doutrina, não segundo o costume que nós devemos ter em Cristo, Paulo disse, é para se apartar deles. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Ô, irmão, eu tô na benção. Tá na benção, irmão? Amém, meu irmão? Aí começa lançar para fora realmente quem ele é. A boca fala o quê?
Aí começa a se manifestar, porque a luz tudo manifesta. Aí começa com aquelas palavras obscenas. Eu sou muito brincalhão, irmão. Meus irmãos estão aqui, alguns irmãos aí no PV, às vezes eu mando umas mensagens de piadinha, de brincadeira, coisa leve. Quando eu vejo que algum extrapola e manda uma coisa indecente, não respondo, não falo durante aquele dia, ele já percebeu que eu não sou desse tipo de conversa. Porque tudo tem um limite. E sou eu que vou estabelecer até onde você vai na minha vida. Que eu não sou o Maria vai com as outras. Você falou uma brincadeirinha aqui, brincou aqui, tudo na ordem e na decência. De repente alguém já... Eu recebi no WhatsApp outro dia. Claro, com a pessoa que eu conheço, mandou uma brincadeirinha. De repente mandou um vídeo lá. Não foi um vídeo pesado, mas um vídeo de orgia. Deixei lá batido. Quando olhou para mim, eu vi a vergonha na cara dele. Não falei nada, já viu? Já me conhece, irmão? Então não me confundam. E você tem que ter esse posicionamento. É você que tem que estabelecer aonde o outro vai. É você que vai abrir a porta para o outro entrar onde você vai permitir. Porque senão, você vai se associar. Estou na graça mesmo, o que é que tem? Como diz o sistema, vigia, irmão. Eles andam desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses 3,7. Porque vós mesmos sabeis. Olha lá, olha o exemplo de Paulo, olha o outdoor. Olha lá, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Que negócio é esse? Porque está na graça, vive desordenadamente. Vive de qualquer jeito. Fala o que vem na boca. Não mede as palavras. Não medita antes de falar. O que é que tem, irmão? Estou na graça. E aí, abre a boca e só jorra. Não, irmão. Não é para viver desordenadamente. Paulo disse, olha o meu exemplo aqui, é para vocês imitar-nos. Olha quem andava com ele. Nós somos o outdoor de Cristo. Nós somos luz. Ei, mas isso não está nem parecendo evangelho da graça, mas é. Porque a graça não é uma porta larga. Quem quiser interpretar assim, que interprete. Aí não tem nem prazer de se reunir para ouvir uma palavra dessa. Porque não quer compromisso com o evangelho. Não estou dizendo que só tem compromisso com o evangelho se sentar para ouvir. Não estou dizendo isso. Mas resumindo, não quer compromisso. Não quer temer, não quer viver em obediência a Cristo. Quer viver desordenadamente. Ou seja, de qualquer jeito. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou, como eu, de Cristo. Era o que Paulo pedia à igreja. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava mandando ninguém ou pedindo ninguém para imitar a ele, a sua pessoa. Ele tinha um referencial, e o referencial era Cristo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Era isso que Paulo estava falando. 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo entregou para a igreja, Paulo ensinou a igreja. Eu quero ter minha consciência pura, que ninguém vai ouvir uma palavra através dos meus lábios e vai dizer, o irmão me deixou pensar que eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem nada, porque... Não! Faça o que você quiser. Agora o seu sangue não está sobre a minha vida. E eu que não cuide para viver esta palavra não, para ver que eu não vou ser também.
Hebreus capítulo 10, versículo 29, 28 e 29, Hebreus 10, 28 e 29, diz que na lei, quebrantando alguém a lei de Moisés, era apedrejado por testemunha de 2 pessoas. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança com o qual vocês foram santificados. Castigo, disciplina de Jesus. A diferença é que na lei pegava fisicamente, colocava ali e apedrejava, morria na hora. Na graça de Deus, a disciplina, ninguém de fora vê, você sofre. Porque na tua consciência, é o Pai disciplinando. Eu não estou dizendo, não confunda disciplina com alguma provação que você esteja enfrentando. Provações no mundo todos nós temos. Falta de emprego, é uma falta de saúde. Provação no mundo todos nós temos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu não estou falando de aflições, eu estou falando de disciplina, que nós sabemos diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é você estar no temor de Deus, procurando andar justo. Deixa eu pegar aqui uma ponga. Quando eu saí do sistema religioso há quase 6 anos atrás, Deus nos arrancou de uma forma poderosa. Saí com a minha esposa, parecendo aquela música da dupla Silmara e... Como é o nome da outra? Simone e Silmara. Minha esposa pegou o violão e o cachorro dela. Pegou meu violão e meu cachorro e foi embora. Saiu eu, minha esposa e o violão dela. Não queríamos contenda com ninguém. Passamos um tempo em casa, meditando, estudando. Deus já estava ministrando no meu espírito há tempo, muitos anos estudando, aquela palavra ali gritando, mas eu não podia falar, porque no sistema você não pode falar a verdade. Começamos um trabalho no nosso AP, desenvolvemos, as lutas vieram, começamos a reunir pessoas. Quando foi um dia, minha mãe caiu no interior, fraturou a coluna, veio para minha casa, foi para o hospital com a minha esposa. Eu estou em casa com minha filhinha dormindo. Houve um incêndio, eu moro no 3º, houve um incêndio no 1º andar e todo mundo corre. Eu peguei minha filha, joguei no colo, saí, deixei tudo em casa. Aquele desespero todo. Tínhamos uma programação na mesma semana na congregação e minha esposa disse, vamos parar com tudo, cancela a programação, a casa pegou fogo, o que é que nós vamos fazer? Todo mundo, 20 famílias foram tiradas dos apartamentos, cada um vai procurar seu lugar agora para se esconder. Ela olhava para mim e via a alegria de Deus na minha vida. Via ou não via? Falei, nós vamos fazer o evento, vamos reunir o povo de Deus e será uma semana de graça, de bênção, de mover de Deus. Tu tá doido, a casa pegou fogo. Mas ela sabia, no fundo ela sabia. E ela pôde ver isso, a graça, o mover de Deus. Mas aí, né, irmão? Está em desobediência com Deus, ó. Quando estão em desobediência com Deus, até um ovo que frita pega fogo na casa. Até isso nós ouvimos de onde nós saímos. Eu falei, hoje tem que passar na frente e ver a graça no ministério, a glória de Deus, a maravilha que Deus fez. Hoje tem que passar e virar a cara, não querer nem falar. Porque nos humilharam, nos pisaram. E nós sempre estávamos de olho em Jesus, que era o teu consumador da nossa fé. Então você sabe o que é provação para criar uma maturidade em você. E você sabe quando é uma desobediência que Jesus aperta aí algumas situações. Jó passou por todas aquelas lutas. Não por causa da desobediência, mas porque Deus queria mostrar que era possível, mesmo ele passando por aquilo que ele passou, ele ainda continuar fiel a Deus. E em nada ele atribuía a falta a Deus. Paulo disse, olha aí, irmão, eu entreguei para vocês
E é o que nós entregamos neste dia. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. É nisso que você deve pensar, porque você é um imitador de Cristo como filho amado. Amém? Vamos continuar, Filipenses 4:9. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Olha o que Paulo estava dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês ouviram e também vocês viram. E o Deus de paz será convosco. Já dizia Deus por boca do profeta: o obedecer é melhor do que? Mas os líderes ensinam o quê? A sacrificar. Por quê? Porque a igreja está em desobediência ao evangelho. Então é louvável para ele a igreja sacrificar. Olha se eles estão ensinando a obedecer. Só se for a eles mesmo. É para obedecer a voz do homem de Deus. É para obedecer o profeta de Deus. Não. Eles não ensinam a obedecer o evangelho. Eles ensinam a obedecer uma pseudo-mensagem que eles estão dando, dizendo que é de Deus. Por quê? Porque eles querem o quê? Sacrifício. Sacrifica e faça isso, e faça aquilo, e faça isso, e faça aquilo. E o povo de Deus em trevas. Por quê? Porque não conhece a luz que há em Cristo Jesus. Não é para sacrificar. Deus tem prazer na obediência ao que Ele fez, e não o que os homens estão fazendo em nome de Deus. Eu li, irmãos? Li. 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens, o quê? Fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Olha que lindo, amado. Paulo está instruindo Timóteo para o ministério. Paulo está ensinando a Timóteo. E Paulo estava dizendo: Timóteo, o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. Não era apenas Timóteo que testemunhava a vida que Paulo tinha com Deus. Paulo disse: muitas testemunhas. Paulo disse que nós devemos ser exemplo até para os que estão de fora. Paulo disse: entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos. Idôneos quer dizer preparados, capacitados, para também ensinarem a outros. Imagine, amado, que você vai dar uma palavra. O sistema religioso tradicional, eles preparam os seus obreiros no fundo dos seus gabinetes, nos seus cursos de teologia. Porque basta ter um diploma pastoral, já acha que está idôneo, capacitado para pregar a palavra, mas não tem uma vida, uma conduta, não dá um bom testemunho, não tem responsabilidade. Tem um título, tem um pastor que colocou a mão e derramou azeite. Tem pessoas manipuladas, criadas em laboratórios religiosos, mas não são idôneos, não tem uma palavra de Deus, não tem o ensinamento de Cristo, não é outdoor de Cristo. Paulo disse: estes não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, eles servem aos seus próprios ventres. São lobos vorazes, falsos profetas, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos.
só pensam nas coisas desta vida. Mas você ouviu de mim, Timóteo, você viu as testemunhas. Confia também a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. (2:15) 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus. Como você vai procurar apresentar-se a Deus vivendo de qualquer forma? Ah, porque eu estou na graça. Mas isso é um ministério de condenação. Não, irmão. É de responsabilidade com Deus. É uma vida de temor com Deus. A graça de Deus não roubou, não deve ter tirado o temor que você tinha na religião, irmão. Ô irmão Elcio, essa palavra está um pouco chatinha hoje. São essas palavras ou essas mensagens que eu mais me edifico. Porque é muito lindo quando a gente traz uma palavra de revelação, aquilo que nós líamos e não entendíamos, e de repente os nossos olhos chegam, brilha por causa do conhecimento que chega. Mas quando vem uma palavra que nos exorta, que nos educa, que nos faz pensar que tipo de, não de cristianismo, o que tipo de cristão nós estamos sendo, que nos confronta, às vezes não fica tão atraente, mas é essa que gera fruto pacífico no nosso espírito. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Olha o que estão falando de você. Claro que sempre vai existir as calúnias, a difamação sempre vai existir, mas é verdade. Porque se for verdade, não adianta você ir para lá confrontar, irmão. Se falar mal de mim, eu vou no colarinho. Mas você está fazendo para falarem. Se não fizer e falarem, consciência tranquila, paz com Deus, amém? Agora, se a gente pratica e vão falar, então não tem por que tentar se justificar. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, tudo isso que nós falamos, será vaso para a honra, santificado e idôneo, preparado. Para o uso de quem? Do pastor? Do Senhor, irmão, porque onde você for, você é um instrumento de Deus. Para o uso do Senhor. E preparado para toda a boa obra. Preparado. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27. Ele disse: eu esmurro o meu corpo, a minha carne, a minha natureza. O apóstolo Paulo, ele sabia que a carne não se converte. A pior tolice que existe é um religioso tentando converter a carne, achando que a carne vai deixar de ter vontade. Não existe isso. Irmão, eu estou 3 dias de jejum. Para quê, irmão? Para matar a carne? Não vai matar. Quando tu parar de jejuar, vai ter vontade de quê? De comer. Matou? Se matasse, não tinha fome. Não, irmão, porque eu estou jejuando para matar a vontade da carne. E fome é a vontade do espírito? Não, é da carne. E Jesus disse: não. Deus já falava lá em Isaías 58. Não é esse jejum que agrada a Deus, que o homem vem afligir a sua alma. Não é isso. Esse jejum religioso não aperfeiçoa ninguém, porque é para a carne não se converte.
Paulo que disse, eu já falei o versículo, 1 Coríntios 9, 27, Paulo disse, eu esmurro o meu corpo para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Foi Paulo que disse em Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero sempre está comigo. E ele se referiu o quê? A carne que não se converte, irmão. Por que é que o culto é racional? Você acha que... O que a religião faz? Entrou alguém bêbado no ambiente, segura ele aí que tá cheio de capeta do... Cadê? Como é o nome dos capetas que eles inventaram da cachaça? Zé Pilintra. Aí, já sabe, né, irmã? Segura aí que tá cheio de Zé Pilintra. Terminou o culto, chama os obreiros, vamos expulsar o tal do Zé Pilintra. E vai, coloca a mão e roda e cai, e o coitado do bêbado é tomado por um êxtase, a mente já está ali. O demônio saiu. No outro dia está o demônio no bar de novo. Saiu coisíssima nenhuma, meu amado. O culto é racional, ensine a pessoa. Meu irmão, sente aqui. Está inconsciente, então não adianta, né? Mas espera um pouco, vê se passa aí pelo menos a leseira da cachaça. Irmão, que vida você está levando? Dê consciência a essa pessoa. Essa pessoa precisa pensar. Você está se acabando na cachaça, destruindo sua saúde. Cuidado aí com a cirrose. Sua família, deixa de comer o pão para ir comer pinga. E aí você vai dando um sentido àquela vida. Olha o amor de Deus, Jesus te ama. Você é templo do Espírito. Deus não quer isso para você. Isso é evangelho, amado. Isso é graça de Deus. De repente, o irmão veio uma vez, foi abraçado. Quantas vezes eu e minha esposa, não, os irmãos que estavam conosco, chegavam lá bêbados, nós abraçávamos, e senta aqui, e cuida. Eu cheguei até a dar banho. E vai, e cuida, e ensina. A pessoa se sente amada e vem. Irmão, o senhor tem razão, eu quero mudar minha vida. Pronto, agora não. Vai para... Sai demônio, sai capeta. Coitado, sai mais perturbado do que entrou. Aí quer ver vida transformada. Por que você não vê essas coisas naquelas reuniões tradicionais, aquelas igrejas, né? Digamos assim, pacatas, que o povo vai lá, senta, muitas pessoas eram envolvidas com drogas, com bebidas, mas ouve a palavra sara, cura, e para de praticar aquilo, irmão. Porque é tudo aqui, ó. Precisa essa ladainha toda? Pelo amor de Deus, né? Não venha me pedir oração para deixar cachaça. Vai nascer de novo. Não vem pedir oração para deixar de fumar. É você. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que convém e não convém. Você sabe o que lhe faz mal. Nós sabemos, eu sei. Olha lá. De sorte que se alguém expulsar esse demônio que faz isso, se alguém se purificar destas coisas, é você que se purifica dessas coisas. A purificação do teu espírito não é você que faz, Deus que fez. Agora, a purificação dessas obras, dessas práticas, é você mesmo que tem que fazer. Aí sim estará preparado para toda boa obra. 3:10, 2 Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que era o evangelho. Modo de quê? De viver. Intenção, olha para aí, irmão. Intenção. Fé. Longanimidade. Amor. Paciência. Você tem seguido, é isso que Paulo estava ensinando para Timóteo. Paulo chamava ele de filho na fé. Como um pai que estava ali instruindo o filho. Timóteo, eu não estou apenas mandando você fazer, eu estou me colocando como exemplo. Eu estou me colocando como outdoor de Cristo, para você olhar para mim e praticar, seguir. Glória a Deus. Mas não é isso que nós vemos aí. Que nós estamos vendo aí, meu amado. Isso é o que chega a nós através das mídias. É a tal da pastora mandando matar o marido pastor por causa de dinheiro. É o de Deus que parece mais do capeta abusando de mulheres.
É isso aí. Os líderes religiosos não são outdoor de Cristo, não vivem para Cristo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. 2 Timóteo 3,14. Já li aqui, né? Não, é 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, irmão. Você sabe de quem você aprendeu. E você está aprendendo de Cristo. 2 Timóteo 1,8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus, mas também tem as aflições. Quem disse que o Evangelho te isenta das aflições? Mas você vence todas as coisas segundo o poder de Deus, amém? Vamos caminhar. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue o quê? A justiça, a piedade. Quem sabe o que é piedade aqui? A piedade é a devoção. É o amor, é a entrega, a dedicação. A piedade é a devoção a uma divindade. Segue isso, é isso que Paulo estava mandando Timóteo a seguir. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. É para seguir isso aqui. Esses são os frutos. Seis 12, 1 Timóteo. Milita a boa milícia da fé. Militar, ou combater o bom combate da fé. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. A religião diz, o batismo nas águas é uma confissão pública. O Evangelho diz, confissão pública são esses frutos aqui. Uma conduta sã, uma conduta, um caráter transformado diante de Deus e dos homens. A religião ensina que um bom testemunho é você praticar obras meritórias. Cadê o irmão? Levanta aí a calça, mostra o joelho aí de calo, orou a noite toda. Isso não é sinônimo de santidade. Era isso que a religião nos ensinou. O irmão chega no outro dia com aquela cara, com aquele semblante acabado de guerra. Ô irmão, o senhor perdeu noite, estava trabalhando? Ô irmão, foi no monte buscando Jeová. Sim, irmão. Isso não é sinônimo de santidade, de testemunho santo. 1 Timóteo 6,20. Ó Timóteo, guarda o depósito de que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Olha o que Paulo já estava alertando Timóteo. Cuidado com a falsamente chamada ciência. O mesmo Paulo dizia que os judeus buscavam sinais e os gregos buscavam o quê? Ciência, sabedoria. Claro que Paulo viveu bem contemporâneo aquilo tudo, vendo a busca incessante do conhecimento, do extraordinário. Hoje o abençoado nasce em um berço evangélico. Atravessa aqui a cidade e vai fazer uma faculdade. Já vem dizendo, sou ateu. Por quê? É porque eu li lá e eu descobri que... falsamente chamada ciência. Que imaturidade, que fé é essa? Que dizia que acreditava em Deus, de repente estudou um livro aí, foi fazer um curso ali, uma faculdade ali, já não crê mais em Deus. É porque a teoria da evolução é...
É porque o mecanismo que... Para com isso, irmão. Cuidado com isso. Perdendo a sensibilidade. Nada contra a ciência, a filosofia, nada contra isso. Mas um filho de Deus perder essa percepção de Deus, esse temor, por causa das diversas informações que chegam, amado, que chega como vento de doutrina, por sinal. É porque é coisa moderna, sempre existiu isso. Ele vai dar o conselho também para Tito. Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra o quê? Incorrupção, gravidade, sinceridade. Eu fui procurar ali a colocação verbal aí para essa gravidade. O que você mais aproxima disso é algo que te atrai. Então o que Paulo estava dizendo aqui para Tito, na doutrina mostra incorrupção e gravidade, aquilo que te atrai. A doutrina precisa te atrair, você precisa se apaixonar pela palavra. Aleluia. Mostrar incorrupção, obreiro preparado, que maneja bem esta palavra, que ama o Evangelho. Que tem prazer, que medita, que desfruta, que se alegra. Mas na graça, irmão, não tem isso não. Só eu ligar aí e ver Geraldo. Só eu te ver aí, ver Cristiano, ver meus irmãos aí que pregam a graça, pronto, o que tem? Não precisa não. Ô irmão, quer comer tudo mastigado, irmão? Tá parecendo aqueles passarinhos que ficam lá esperando a mãe. Não, aprenda, ouça, temos aí um leque de material. Isso vai ajudar bastante. Mas vá lá, meu irmão, examine, tenha suas experiências com as Escrituras. Desenvolva lá, veja, sinta o próprio Cristo falando no teu espírito, nos teus momentos, no seu particular. Falta isso para o povo da graça de Deus, que senão se torna mais uma falácia. Dois 8, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O adversário, a religião já vai dizer aí, o adversário ali é o diabo. Não. O adversário é alguém que se opõe a você. O homem que fala mal de você, que quer te expor, ridículo, vai falar o que de você? Se você é uma pessoa correta, uma pessoa justa, procura andar na verdade, eles vão se envergonhar. Acho que eu vi o irmão fazendo isso e rapaz, você viu? Cadê? Ah não, mas você vai se envergonhar, porque o irmão não faz isso. É isso que Paulo está ensinando a Tito também. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com quê? Temor e tremor. Aleluia. Temor e tremor. Você precisa viver essa salvação com temor e tremor. 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Você precisa resplandecer a glória de Cristo. Olha alguém aí que resplandecia. Paulo está preso e lá ele encontra o escravo de Filemon, Onésimo. E depois ele manda essa carta para o seu amigo Filemon. E ele começa a descrever a conduta de Filemon. Que coisa linda, amado. Ele diz assim no versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. 5. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os...
Olha o testemunho desse homem. Paulo preso, mandando essa carta para ele. 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós. Vamos ler. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, que em vós há por Cristo Jesus. Olha o que aquele homem falava, o que ele comunicava. Aquilo glorificava Cristo. Coisa linda, amado. Que testemunho desse homem. Tem mais 7. Porque temos grande gozo, alegria. Temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram o quê? Reanimados. Aquele homem, ele reanimava os santos. Aquele homem, ele tinha a capacidade de alegrar o coração do povo de Deus. Que haja isso em você. Uma fé verdadeira, um amor não fingido. Testemunho lindo que Paulo dá acerca desse homem. Vamos encerrar. Colossenses 2, 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Essa paz precisa dominar o teu coração. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Paulo está entregando a doutrina dele? Paulo está entregando a doutrina de Cristo. E dando graças a Deus, porque os irmãos, a igreja, estava recebendo de coração aquela forma de doutrina que o apóstolo Paulo estava entregando. Nós fomos enganados, amados. Nós estávamos aí vivendo as formas de doutrina dos homens, não a de Deus. Mas o Evangelho da Graça nos apresenta esta doutrina. E esta doutrina glorifica a Deus. Porque você deixou de ser servo das suas paixões. Você deixou de ser servo da religiosidade, do engano. E agora você, em espírito, vocês servem a Deus. Amém? Amém? Graça e paz os sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus.